Eu vou dar um exemplo aqui bem básico sobre exames laboratoriais de glicose, voltado de insulina, resistência à insulina. Esse exame aqui, que por sinal é até meu, foi realizado no final do ano passado e apresentou esse resultado voltado que está um pouco mais acima do que se deve, que se estava um pouco mais acima do que se deveria, de açúcar no sangue. Depois eu repetindo alguns desses exames, agora recentemente, deu justamente uma diminuição nos valores voltados sobre glicose, resistência à insulina, os parâmetros normais, tanto após o jejum como no período de jejum. Além de melhora nos valores de colesterol, onde o HDL, por exemplo, deu um aumento bem significativo, que isso aí não corresponde a ser uma gordura ruim, é justamente gordura boa, onde muitas pessoas tendem a pensar que isso, às vezes, por aumentar, pode ser insuficiente, mas isso influencia significativamente, tem um controle de colesterol no processo de hormônios, então teve também esse parâmetro, E por que eu falo sobre isso? Para ter um controle voltado para exames bioquímicos, exames laboratoriais, muitas vezes no qual a pessoa acha que só fazer realmente uma alimentação tende a influenciar significativamente, ou até mesmo tomar algum medicamento para fazer um controle voltado sobre glicose no corpo, melhora esses parâmetros, não é por aí. É entender que são várias coisas que tendem a proporcionar e garantir um resultado eficiente, não apenas voltado sobre glicose, exames de uma possibilidade de diabetes, como colesterol elevado, mas até outros parâmetros voltados, como vitamina D, ferritina, B12, que uma coisa se linka à outra. Eu vou até colocar aqui alguns parâmetros, mas porque a alimentação ela é fundamental em tipo das escolhas alimentares, levando em consideração não só a alimentação, mas além de treinos, como é que está o metabolismo, como está funcionando, levando em consideração que até para ter essa regularização voltada especialmente sobre glicose, vontade de comer, o tipo fisiológico com que o corpo precisa, o tipo do apetite do que o corpo precisa para melhorar esses parâmetros tende a influenciar. E eu estou relatando sobre isso justamente voltado sobre alimentação com treino, que também influencia positivamente para melhorar esses parâmetros. Não é apenas uma forma do que se come, mas como é que se vive ao longo do dia. Tudo isso tende a fazer sentido em melhorar esses exames bioquímicos, além de exames bioquímicos, mesmo os exames clínicos, né? Além do bioquímico mesmo. E justamente porque muitas vezes as pessoas, dependendo de como está essa forma de glicose no corpo, jejum entra ou não entra no processo para pessoas que tendem uma glicose mais elevada, entender que a forma correta do tipo do jejum, o período correto, o que coloca de forma fisiológica, quando o corpo ele realmente necessita e demanda de um tipo alimentar durante esses períodos intervalados da alimentação, que é que se melhor encaixa nesse momento, isso tende a influenciar significativamente justamente em conseguir fazer com que esses parâmetros tanto se regularizem, além de também poder ter um jejum eficiente. E isso eu falo por prova mesmo também de ter conseguido melhorar o meu processo de alguns jejuns metabólicos, associando com treinos com alimentação assertiva durante os momentos realmente que se encaixam isso, porque não é necessariamente treinar e precisar se alimentar, de fato, de como está essa alimentação ao longo do dia. E voltado sobre isso, tanto esses parâmetros aqui se deu uma melhora bem mais significativa, uma baixada realmente voltada para como estava uma possibilidade de resistência à insulina, além de outros parâmetros realmente de ferritina, de B12 que aumentou, então isso tende a corresponder até mais energia, mais cognição e influenciar significativamente no processo de outros exames laboratoriais, porque uma coisa tende a se linkar à outra. Além de, durante esses momentos realmente
quando se faz uma possibilidade de um jejum, tem que saber respeitar a fome biológica, porque não é que um jejum ele vai ser feito, realizado de qualquer maneira, porque tanto isso tende a melhorar os rendimentos e, se não feito da forma correta, pode influenciar de forma negativa nesses resultados. Então, ter um parâmetro aí, até mesmo seja não voltado não apenas de melhorar exames clínicos, de processo de emagrecimento, porque uma coisa se linka a outra, né? A pessoa muito mais obesa, ela tem muito mais características de poder ter alguma doença. Apesar de que o emagrecimento também, para ser consistente e eficiente, precisa se auto-observar alguns outros parâmetros. E aí, do tipo alimentar, quando o corpo ele realmente carece de algo fisiologicamente para comportar esses valores realmente referente a melhorar essa disposição, tá? Mais aptidão. E por que eu falo sobre isso? Porque diante de um jejum, todos esses quadros tenderam a melhorar. Além de alguns suplementos também que foi necessário obter, mas de forma muito minuciosa, suplementos realmente bem pontuais que influenciaram significativamente, além de fornecer realmente, de ter uma alimentação realmente base que conseguiu aí, que consegue, né, conseguiu dar esse suporte voltado para melhorar esses parâmetros bioquímicos, que tanto os valores ideais, que estava muito mais elevado, ter se regularizado, equilibrado, e os valores que estavam abaixo, que influenciavam negativamente, terem aumentado e melhorado. Aqui, por exemplo, exame de ferritina deu 104,5. E anteriormente estava a B12 de 831 e anteriormente estava menos do que isso, estava a média de 200 e pouco. E esse valor de referência é um valor de referência muito bom. Justamente um parâmetro que tende a melhorar valores associados a melhor disposição, melhor cognição, além também de aumento de mais energia, influenciar também significativamente em em ter um controle voltado sobre glicose no corpo, além de uma vitamina D realmente no valor de um parâmetro muito mais elevado. Isso daí corresponde, associando com esses outros fatores bioquímicos, um quadro que tende a melhorar, proporcionar um resultado muito mais eficiente, voltado no quesito de um emagrecimento consistente, de uma disposição boa, de uma melhor aptidão. Então, observar que entender que não é apenas algo que tende a melhorar do que se come ou fazer um jejum de forma aleatória, mas saber os parâmetros de forma positiva, de como estar fazendo, isso influencia de forma muito bem, porque também realizado de um modo equivocado pode não trazer essas melhoras voltadas desses exames bioquímicos, além dos exames clínicos, né? Os exames clínicos são os que mais realmente passa a visão de como o paciente se está. Então, diante disso, ter essas observações, fazer esse manejo tende a melhorar a qualidade realmente voltada sobre isso. Então, os parâmetros fisiológicos, o que se come realmente, mesmo às vezes não tendo fome, mas quando o corpo demanda e necessita de algo para se nutrir, é fundamental. É necessário realmente fazer essa administração de forma com qualidade, garantindo aí um suporte voltado para alguns parâmetros bioquímicos, além desse suporte mesmo clínico.